Hoje é o dia mais feliz da minha vida, por eu ter uma vida, por meus amigos e parentes ter saúde, e é isso que importa. Questão 93, falando sobre o perispírito. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está, como pretende alguns, envolvido numa substância qualquer? O espírito está revestido em uma substância vaporosa para teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós, muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. A gente então tem essa parte, né? Tem sessões de materialização, raros espíritas conseguem fazer, não espíritas na verdade, mas raras pessoas têm essa mediunidade de efeitos físicos. O espírito, o corpo, a gente vê, tu vê qualquer pessoa porque ele tem um corpo bem resistente, e o espírito ele já tem um corpo bem vaporoso, assim, que tu não consegue ver. Mas certos médiums conseguem fazer sessões de materialização, e aí o espírito vai densificando, e todas as pessoas, mesmo as que não são médium, conseguem enxergar aquele espírito, porque ele se densificou tanto, né? E eu abro aquele dilema. Quando Jesus, né, ressuscitou, ele estava no corpo mesmo ou ele estava materializado? Porque o espírito materializado você pode tocar, você pode sentir, você pode agarrar. E vamos lá, né? Questão 99. De onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial? Aí tem uma outra pergunta dentro da pergunta, né? Assim, quando os espíritos que habitam os mundos superiores vêm entre nós, tomam um perispírito mais grosseiro, né, grotesco? Resposta: já o dissemos, é preciso que eles se revistam da vossa matéria. A gente tem aqui aquela questão que falam que Jesus demorou, divergem nesse ponto, mas, né, o número não importa. Demorou 500, demorou 1000 anos para conseguir descer. Imagina, a gente consegue ter uma noção que para reencarnar, vamos imaginar, Jesus, o espírito mais grandioso que pisou na Terra, a gente não é nem 0,01% do que ele era, de abnegação, porque a gente sempre se dá um tapa em mim, tu vai responder na mesma altura, a maioria, e ele, né, pregava, né, se te derem um tapa, dê a outra face. Aquela pessoa que sofreu injustamente, né, apanhou, fez tudo e não falou uma palavra. Aí você imagina esse ser que era uma luz gigantesca, né? Não tem como imaginar a forma dele. E aí ele teve que vir diminuindo, até caber no tamanho de um bebê. Aí você consegue imaginar, como naquele livro eu falei, tem a segunda morte, o espírito, ali na questão anterior, fala que o perispírito é grosseiro para eles ainda. Então a gente consegue ver o perispírito, pra gente a gente não vê nada. O perispírito está aqui na minha frente, eu não consigo ver. O perispírito, né, é aquilo que está na volta da alma, propriamente dita. A alma não teria uma forma. O perispírito é o que dá a forma. Depois, esse perispírito ele já é grosseiro. Depois que a pessoa perde o perispírito, ela vai talvez para um outro corpo mais sutil, podemos chamar de corpo mental, que ele já é bem mais sutil que o perispírito, mas ainda não está direto na alma. Ele ainda tem um corpo ainda ligado. E depois desse corpo tem outro corpo e mais mortes e mortes, que não seria uma morte dolorosa, mas seria um desprendimento daquela matéria. E é como a gente diz, né? Jesus, quando ele reencarnou, ele teve que... Ele não adianta, mesmo ele sendo o espírito mais evoluído que pisou na Terra, ele tinha necessidades, porque quando tu nasce aqui num corpo físico, você tem que se submeter a certas regras. Assim, porque a gente vê na Bíblia, né? Jesus comia, Jesus bebia, Jesus comia peixe. Então ele tinha que... Claro que tem a necessidade também dele se adequar àquela época. Imagina naquela época que as pessoas, né, como tinham os discípulos deles, viviam pescando. Né? A gente até tem Chico Xavier também que fala sobre... Porque o Emmanuel, ele revisava todas as obras. E o Humberto de Campos fez uma crítica uma vez sobre... Era uma historinha meio pesada sobre, né, o veganismo, assim, que aí Deus mandou um alienígena de outro planeta pra Terra, e aí ele falou, você cuida da vaca e dos seres humanos, e você me dá um relatório. Aí ele chegou aqui e viu, né, aí tinha a pessoa, dava pau na vaca, não sei o que, depois aí, né, fazia tudo que a gente conhece, né, com a vaca, aí ele volta lá e fala assim, não, o ser humano tá perfeito, o problema são a vaca. As vacas estão batendo nos seres humanos, não sei o que. Claro, ele viu de uma forma de... Ele achou que as vacas eram seres humanos por ser mais... Então a crítica mora aí, de que os seres humanos que eram pra estar mais evoluídos que os bichos, eles estão ao contrário. Eu tenho até uma música que fala, né?
A meu dog preto fala: seres humanos não tão humanos. Ser desumano não pensa igual. Olhe e se compare para um animal e descubra quem é o irracional. Então a gente faz a comparação. Então, mas era uma crítica bem pesada e o Emmanuel cortou dos livros, falou que não poderia. E o Chico Xavier também, né? Porque, embora ele não comesse carne, Chico Xavier, eles te respeitavam, porque eles sabem que tem uma cultura e uma época. Eles falavam, muitos espíritas viviam trabalhando em açougue, e não é o momento ainda. Embora eles não acreditassem naquilo, então Jesus, de certa forma, também, quando ele voltou, ele teve que se submeter às regras do corpo. Se ele estivesse no perispírito, ele teria que submeter às regras que existem no perispírito, e assim por diante. Por isso que aqui diz, um espírito superior, ele para vir para cá, ele tem que reencarnar. Entendeu? Ele teria que, se ele quisesse reencarnar, né, ele teria que ter um corpo físico e teria que se submeter às leis do corpo físico. Como eu citei, né, alimentação e coisas assim. Aí tem questão 95. O envoltório semimaterial do espírito tem forma determinada ou pode ser perceptível? Sim, tem uma forma que o espírito deseja, que ele vos apresenta algumas vezes, seja em sonho, seja em estado de vigília, acordado. Pode tomar forma visível, mesmo palpável. É a seção de materialização que eu falei, né? Que os espíritos que dominam aquilo, mais os médiuns que doam aquela energia, que tem às vezes a gente vê filmes de terror que tem casas que fazem barulhos e que não sei o que. Aí a gente sempre vê, as pessoas vão embora da casa e na outra casa continua a mesma coisa. O espiritismo ele foi fundado com isso. Começou esses fatos estranhos, Allan Kardec, né, foi atrás e foi investigar. Nessas casas, às vezes tem um médium de efeitos físicos, ele nem imagina. E ele tá doando energia e os outros espíritos que conseguem usar aquela energia, eles fazem, né, diversas coisas. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse estudo. Vamos continuar estudando aí. Um grande abraço. Fiquem com Deus.